Deputado Luiz Carlos Reis, começando pelo seu bom dia aí, que está chegando de Brasília, muita reunião, muita indefinição, muita decisão, muitas mudanças acontecendo no mundo da política, no mundo daqueles que nos governam, que governam o nosso país, o Brasil. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Bianchini, a todos os amigos ouvintes do Voz do Campo, do Rio Grande e Paraná, e, enfim, outros estados que estão ligados também na internet, pessoal que está ligado na agricultura, tem ligação também com a Voz do Campo, é um prazer. E esta semana, Marcelo, são duas situações importantes. Iniciamos a semana no Senado Federal com a Comissão de Ética, votando pela cassação do senador Delcídio de Amaral. Então esse é um ponto importante, é a primeira notícia. Depois a votação também no Senado Federal, na comissão especial do processo de impeachment da presidente Dilma, por 15 votos a 5, houve já essa definição também, e na semana que vem, no dia 12, esse processo passa a ser julgado no plenário do Senado Federal, e acontecendo isso, automaticamente ela já deve ser afastada se tiver 42 senadores votando a favor, Então é a maioria simples, e seguramente já tem mais do que esses 42 votos, deve afastar e entrar o novo presidente, que é o vice-presidente hoje, Michel Temer, com toda uma nova equipe, quer dizer, os ministros mudam, as diretorias dentro dos ministérios mudam, enfim, todas as áreas. E da mesma forma, também na Câmara dos Deputados, a surpresa na quinta pela manhã do afastamento, pelo ministro Euri Zavascki, do presidente da Câmara dos Deputados. Nunca aconteceu também isso, mas houve uma decisão do ministro Euri que na tarde foi confirmada por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então essa faxina que a gente vem fazendo, essa limpeza que a gente vem fazendo, que a gente vem falando já em outros programas, Marcelo, começou no início da semana no Senado, que deve ser também confirmado na semana que vem a cassação do Delcídio Amaral e já o primeiro afastamento do Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Então, as coisas começam a acontecer e na semana que vem também deve confirmar esse afastamento parcial da presidente Dilma Rousseff. Veja, na história do país houve um processo de cassação que era o presidente Collor, lá em 92, e agora, pela a segunda vez, nós temos a vice-presidente na mira nesse processo de impeachment, e diferente do que tantos falam que é golpe, é o fato normal, dizer, dentro da legalidade, das regras da Constituição brasileira e o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, é um processo limpo, legal, começou na Câmara dos Deputados e agora ele está sendo decidido no Senado Federal. Então, são notícias, Marcelo, que de uma certa forma passa a inspirar um pouco de confiança no povo, porque vê as coisas começando a acontecer, Então, as denúncias sobre corrupção, a partir do trabalho competente e eficiente do juiz Sérgio Moro, lá do Paraná, do Ministério Público Federal do Paraná, do próprio Polícia Federal do Paraná, começou lá esse processo do Lava Jato e hoje nós já estamos vendo alguns resultados a partir dessa semana, e que já aconteceram a questão do início da cassação de um senador, e também o início do processo de um deputado. Portanto, e a presidente pode ser afastada já na semana que vem. Então são os fatos que nós temos lá para que essas mudanças que o Brasil precisa, com uma nova direção, digamos, na fazenda, na área econômica, na área da agricultura, enfim, em todas as áreas, porque mudam os ministérios, deve mudar a própria direção, digamos assim, a forma de agir. Nós estamos enfrentando vários problemas, o pessoal da região norte do estado, que nos acompanha nesse momento, a questão indígena, já vou dizer que deve mudar, essa orientação, a questão quilombola, as próprias invasões de propriedade, quer dizer, uma série de situações, não tem que ter ideologia nesse processo, e é o que está tendo até esse momento no atual governo. Então, muitas dessas questões mudam a partir da semana que vem. Pois é, e nós podemos estar falando aqui agora com o ministro da Agricultura, que foi ventilado o seu nome aí, a Folha de São Paulo mesmo, o jornal, destacando lá, Luiz Carlos Reis pode ser o novo ministro da Agricultura. Ainda está em negociação ainda, deputado? Surgiu o nome lá, houve indicação, citaram meu nome para o presidente Michel e a imprensa noticiou. Dentro do partido eu estou me articulando,
porque quem vai indicar é o Partido Progressista. Tem um deputado, o Ministério da Saúde vai caber ao partido, e lá da região de Maringá, Marialva, o Ricardo Barros, deputado, que já participamos juntos no programa Voz do Campo. O Ricardo é um dos que está buscando o Ministério da Saúde. E depois, praticamente está definida essa situação, e tem também o Ministério da Agricultura, que também vai caber ao Partido Progressista, nessa ordem dos partidos que estão dando base de sustentação ao presidente Michel. Então essa questão está em discussão, a gente fica satisfeito porque o nome foi lembrado, e essa definição deve ocorrer, porque deve ter também um senador, para o ministério. E existe a possibilidade também do Blairo Maggi, que não é senador do partido, vir para o partido. O partido hoje tem 6 senadores, quem sabe ele seja o 7º senador. Então, essas questões estão indefinidas. A satisfação da gente, como militante do ramo há uma vida, eu me formei e comecei a trabalhar como agrônomo em São Borja em 1974. Veja, eu já tenho uma história de 42 anos lidando como agrônomo e também como produtor rural que eu sou, e hoje como deputado no meu 5º mandato, sempre focado nessas questões da agricultura. Então, para nós é importante a lembrança do nome, Eu não me ofereci, o nome que surgiu, então por isso para nós é importante. Agora essas questões estão se definindo e até a segunda, terça-feira já temos a definição, Marcelo. Pois é. Deputado Luiz Carlos Reis, nós brasileiros estamos vivendo um momento muito profundo, de grande reflexão, que não podemos levar na brincadeira, na risada, como diz o gaúcho. É algo muito profundo que está acontecendo no país, grandes mudanças a nível de Brasil, de governo federal, de presidência da República, muitas mudanças, questão de esquerda, centro-esquerda, direita, enfim, a esquerda deixando o poder, aquela onda da América Latina que aconteceu na Argentina e outros países da América, agora no Brasil. Qual é a análise, deputado Reis, que o senhor faz dessa transição brasileira? O que eu vejo, as mudanças que devem ocorrer já pelas pessoas que estão sendo citadas, não tem nenhum ministro confirmado e nem pode ter. Chegando aqui o nosso prefeito Hard Jäger, lá da Bossoroca. Senta aqui, Hard, por favor. As coisas devem mudar, Marcelo. Eu te falava na ideologia. Nós ainda fomos conversar com o presidente Michel, a Frente Parlamentar da Agricultura, na semana que passou, e nós conversávamos com ele. O Brasil não consegue conviver com essa situação, Veja os problemas que causam, e a região norte do estado sabe, a questão indígena, por exemplo. Nós temos, Bianchini, 33 processos indígenas no Rio Grande do Sul. São em torno de 100 mil hectares, são 7 mil famílias de pequenos produtores, que estão agonizando hoje em cima dessa questão com uma espada na sua cabeça. Assim é o Mato Grosso Sul, assim é Santa Catarina, assim é o Paraná, assim é o Brasil em cima dessa situação. Então, para nós é extremamente importante isso, e nós temos que mudar essas coisas. Aí, muitas situações. Então, essa ideologia não pode acontecer. Eu acho que nós temos que ajudar os nossos irmãos índios, mas não da forma que ele vem sendo colocada. Veja o caso do Mato Preto, veja o caso do Mato Castelhano, veja o caso de Sanandu, sei lá. Mas a própria Raposa Serra do Sol, não é? Raposa Serra do Sol, todos eles que aconteceram. Então, por isso, é importante a mudança de direção, a mudança de rumo, a própria economia. Não dá para imaginar, de 2015 a 2016, a economia brasileira vai decrescer 8%, Marcelo, 8%. Hoje, uma queda de 8%. A queda, em quase 4% ano passado e outro tanto esse ano. Imagina, isso é desemprego, mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. Imagina se não fosse o produtor rural. Eu vinha de Santiago agora para cá, eu vejo já gado em cima da pastagem, quer dizer, o pecuarista já plantou a pastagem, não quer saber de governo, Eu vejo o pessoal colhendo a soja, o trigo está diminuindo, Hard, nesse momento, mas o pessoal que pode planta o trigo, até o Frone também, que já foi prefeito, quem é ligado à agricultura, a Tovese, por exemplo, está fazendo seguro, quer dizer, o produtor está se preparando, daqui a pouco vai querer plantar o soja de novo, já vem o milho. Bueno, a agricultura não para. Pessoal colhendo arroz, a despeito das chuvaradas que vieram, das enchentes, ele toca a vida. Então, isso, se não fosse o setor primário, Marcelo, imagina o pior. Já temos 11 milhões de desempregados. Então, essa direção, esse rumo tem que mudar. E é o que nós esperamos, uma nova direção para o país, a própria área econômica, o Henrique Meirelles, que foi anunciado. Tu pode ver, as bolsas começam a vir, o próprio rumo da economia parece que já é diferente.
Hoje você vê os jornais falando sobre o Banco Central, a ação do Banco Central, sob o comando, isso é a direção de um país, né? A mesma coisa o trator, lá o nosso tratorista, ele sabe a direção que ele vai. O cara pega um carro aqui, eu vou para Santiago, eu tenho que saber a direção que eu vou dar para chegar em Santiago. Então qualquer coisa é assim. E assim a direção do país está sendo dada uma nova direção e eu tenho esperança que as coisas mudem. O senhor falou que o agricultor não pensa, não quer saber de governo, ele vai para a lavoura porque tem que plantar. Hoje nós vinha vindo agora na estrada, a gurizada falando em laminuta, né? Agora o senhor falou em arroz, eu lembrei do prato de laminuta que tem arroz. Imagina se os arrozeiros não colhem arroz. Como que nós vamos na cidade, a gente que gosta de um arroz com ovo frito e uma batatinha e um carreteiro. E um carreteiro. Pois é, daí não tem arroz, daí não tem o charque. É profunda a coisa, né? Difícil, imagina a pecuária, né? Com toda a crise, Alegrete, já vou falar para os amigos do Alegrete que estão ligados lá, já segunda-feira começa um movimento em cima da situação, o pessoal está desesperado, me ligavam do Itaqui ainda ontem, as enchentes que afetaram, hoje as enchentes lá de dezembro, de janeiro, fevereiro, agora no final da colheita, excesso de chuva, lá na zona sul do estado, Marcelo, você atinge lá também, Jaguarão, Arroio Grande, 70% de quebra na soja, o pessoal migrou para a soja na metade sul e agora esse excesso de chuva justamente na colheita faz essa perda. E daqui a pouco o cara está pensando em plantar de novo, quer dizer, se ele tem crédito no banco, se ele tem crédito com as empresas, ele acaba jogando a semente na terra. Então essas coisas acontecem, nós estamos falando essa semana, começamos uma discussão, Tocantins, o chamado Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, com seca, vários municípios com estiagem, parte do Mato Grosso do Sul também com estiagem. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, esta região já da Zona Sul, lá com excesso de chuva, né, para a soja e também para o arroz. Então, são os problemas. E o produtor, quando pode, vai tocando a semente na terra e tocando a vida para frente. Olha a pergunta que vem do extremo norte do Brasil, da audiência da Voz do Campo, o jovem agrônomo Josenildo Teixeira de Natal, Rio Grande do Norte. Pergunta para o deputado Luiz Carlos Reis e Marcelo, como o deputado vê o anúncio do aumento dos juros dos financiamentos para o setor agrícola no Plano Safra 2016-2017, qual a perspectiva de impacto no setor, na leitura do deputado? E ele está dizendo aqui, boa articulação na empreitada rumo ao Ministério para o deputado, pois a disputa é boa, pois tem-se excelentes quadros na cotação. Com relação ao juro, meu colega engenheiro agrônomo que está falando lá do Rio Grande do Norte, eu quero colocar o seguinte, Marcelo, o anúncio que foi feito, assim, aqui nós chamamos comumente manotaço de afogado. Aqui está o bombeiro Bianchini, imagina um bombeiro ter que acudir um afogado numa barragem ou num rio aí, né? O que nós estamos tendo nesse momento? Quer dizer, o anúncio desse Plano Safra foi comentado aqui, a revisão dos juros, nós temos que ver essa questão. Eles fizeram um plano praticamente sem saber da direção do novo comando da economia do Brasil. Para vocês terem ideia, eu conversava com o Ricardo Barros, né, lá de Maringá, esta semana. O Ricardo foi relator do orçamento, certo? Agora de 2016. Aqui está o Froner, que já foi prefeito, aqui está o Hard, que é prefeito. Imagina os prefeitos hoje com o orçamento da União, hoje, entre receita e despesa, sem falar no juro. O juro eles não vão pagar, o juro vão rolar. Só entre receita e despesa já tem um déficit de mais de 100 bilhões de reais. Aí você aumenta aqui, aumenta. Não tem controle, Marcelo. Então, já está hoje, nós estamos no mês de maio, nesse instante, hoje é dia 7 de maio, a previsão já é de déficit de 100 bilhões de reais. Quer dizer, como é que eu vou começar agora? Então, nós temos que ter um controle e a agricultura é o setor que está dando certo. Então, essas questões aí nós temos que rever a forma que aumentar o juro desses recursos controlados, né? Nós temos que acertar isso, porque se esse setor que está dando certo não pode ficar para trás. Então, seja a agricultura familiar que foi anunciada, seja a agricultura empresarial que foi anunciada, não é só o volume de recursos, nós temos que discutir as formas. Eu já comecei a analisar esse processo, já recebi, né, já uma análise do Plano Safra 2016-17, comparando com 14-15 e também com 15-16. Tem que fazer uma análise, a gente está pedindo para a ProSoja, para a Abrapa do algodão, para o pessoal da Federal do Arroz, para o pessoal da CNA, da OCB, como é que nós temos que rever essa questão. Não foi discutido com as entidades.
Foi atropelado e lançado um plano assim feito ligeirinho, sem que apresentar para depois de amanhã, e assim foi lançado os 2 planos nessa semana que passou. Então nós vamos fazer tanto que as próprias entidades nem compareceram. A CNA não foi lá. A OCB não esteve lá no anúncio do Plano Safra. Então, essas questões não foi discutida com o setor, e o setor é que tem que ser ouvido. Então, quem assumir o Ministério da Agricultura a partir da semana que vem já terá que se debruçar. E nós, na Comissão de Agricultura, já estamos revendo essas questões e vamos participar dessa discussão com as entidades de classe, tanto da pequena propriedade, né, no caso da FETAG, no caso da nossa a CONTAG, como também da CNA e da nossa Confederação Nacional da Agricultura, a OCB, enfim. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Está chegando aqui o produtor rural Alcides Meneghini, que é o prefeito de Capão do Cipó atual, e tantos outros lideranças. O deputado Reis, o senhor tem visto a Cátia Abreu em Brasília ou não? Não, a Cátia está no Ministério, né? Agora tem a semana que vem essa troca de Ministério. Ok, nós temos que esperar, né, que isso aconteça. Não vimos ainda a Cátia esses últimos dias, não tivemos, apesar de ter estado no Ministério ainda na quarta-feira e na quinta-feira com Henrique Dornelles, um recado aos arrozeiros. Nós estamos tratando ainda de um assunto que se arrasta, né, com relação à situação do arroz. Começamos a discussão também na Secretaria de Política Agrícola com relação à seca. Já falei no Matopiba, nos estados do centro-oeste do estado, alguma coisa do Rio Grande do Sul também, mas com a ministra não temos conversado ultimamente. Bom dia, Marcelo. Muito oportuna a participação do deputado Reis. Continuamos em alerta como cidadãos. Se for confirmado o impedimento da atual presidente, os políticos têm a oportunidade de mudar o rumo da política. Se esse novo grupo de governantes continuar com a ideia de aumento de impostos, como CPMF, taxações e outras, como do aumento do imposto na transferência de herança, não haverá acordo entre a sociedade e os governantes. Como o deputado vê essa questão? O Fernando Gonçalves. Fernando, já uma linha que já estou ouvindo do próprio presidente, não é, do vice-presidente que deve assumir a presidência, ainda não é presidente, ele já tem falado a situação do CPMF. Veja, nós temos recursos, já estão anunciando, por exemplo, a privatização dos aeroportos. Só ali entra 4 ou 5 bilhões de reais. Então, tem formas de fazer dinheiro, ok, sem mexer com aumento de impostos. Já falo também em fatias da Petrobras. Okay? Então, isso tem que fazer recursos. Quer dizer, tem outras situações que o Brasil não pode fazer e não tem condições. O CPMF já está ajustado, né? Não é uma questão que vai passar. Não passava e seguramente também não virá. Então, essa questão do aumento de impostos, eu acho que está fora, Fernando, né, nessa situação. Eu vi já alguma coisa na imprensa agora, taxação de grandes fortunas. O que nós temos que saber? O que é grande fortuna? Certo? Então, isso nós vamos definir essa questão. Parece-me que está entrando um projeto do atual governo, já apresentando um projeto que será discutido na Câmara e no Senado Federal. Nem sei ainda de que forma vem. Bom, o deputado Luiz Carlos Reis está desde o início do programa conosco aqui. Chegou agora o prefeito Alcides Meneghini de Capão do Cipó, que é produtor rural, parceiro da Voz do Campo. Junto conosco fundamos a Voz do Campo. Eu fico alegre de ver também a presença do produtor rural e prefeito de Bossoroca, município vizinho aqui de Capão do Cipó, Arde Egre, o seu filho Chico, que estão aqui conosco, vieram da Bossoroca, tem a propriedade aqui no Capão do Cipó também, são gente amiga. Tava lembrando, seu Adi, daquele programa embaixo da árvore com aquele churrascão lá, né? Oh, coisa linda. O ex-prefeito Froner da Capão do Cipó, produtor rural, Oswaldo Froner também conosco, prestigiando o programa. O Laerte, gerente da empresa 300, unidade Capão do Cipó, que inclusive está investindo em Capão do Cipó, vai construir a nova unidade, já para a próxima safra vai estar construída. A 300 é a maior empresa do agronegócio privada do Rio Grande do Sul. A 300 Agroindustrial com sede em Santa Bárbara. A presença de tantos amigos aqui, da Regina Weidmann, coordenadora da Expo Cipó. O Luiz também está conosco aqui. O famoso Luiz da Real, foi muitos anos chamado aqui no Capão do Cipó. Luiz da Real, da Granja Real. Grande Luiz, o vereador Ibanez, que eu já falei, o Youssef, pessoal da Servitel, nosso parceiro aqui na região de Santiago, comercial também. E daqui a pouco vamos falar de geração de energia fotovoltaica, que é uma nova alternativa de geração de energia, de produção de energia. Mas é esse assunto que eu quero falar. O deputado Bianchini, eu quero dar bom dia também, mas eu ando assim muito triste, muito chateado
com a minha região, as dificuldades das estradas da minha região. E não vejo uma atitude, não vejo um movimento, apesar de que o prefeito Meneghini, que o prefeito Santiago, que o prefeito da região vão, de vez em quando, a Porto Alegre, quando vão a Porto Alegre a trabalho, eles falam com o governo. Mas eu estou achando que tem que dar uma pressão maior, deputado Reis, porque do jeito que está, ninguém mais aguenta. Deixa eu lhe contar, eu vinha na estrada refletindo hoje de manhã cedo e pensando no cidadão humilde que ao longo dos anos trabalha, adquire um carro, ele compra um carro novo, o sonho da vida dele é ter o carrinho dele, para ele botar nessa estrada, que sair com a família dele, quando tem uma série de coisas que ele tem que andar na estrada, andar nessa buraqueira, ter que andar fazendo desvio pelo chão. As estradas do desvio estão perfeitas, estão melhor que o asfalto. Deputado Luiz Carlos Reis, não está na hora de nós dar uma apertada na nossa região? O senhor é da região, o senhor é do município de São Borja, que está ligado a essa região. Ninguém mais aguenta. O Otávio da Tovese, que está aqui, que veio de longe, Porto Alegre, e Juí, Capão do Cipó, não dá mais, deputado Reis. Bianchini, vamos fazer algo, a Voz do Campo está aí, eu acho que não sei se trancar a estrada vale, não, acho que não. Eu acho que tem que chegar lá no gabinete do governador e dizer, tchê, vamos resolver. Ontem eu falava com o secretário Pedro Westphalen, um dos temas é esse tema aqui. Bianchini está mais próximo ali, está vendo, deve ter também essa mesma informação. Tem uma empresa, a empreiteira que está contratada para 377, essa empresa está na justiça, eles têm que devolver esse trecho para poder botar outra empresa. Esse é um dos problemas que tem. O contrato ainda está com uma empresa em cima desse processo. Aí, nessa situação, talvez o Ministério Público possa nos ajudar. Não tem jeito, né, de chegar e desfazer o contrato com a empresa. Eles estão tentando. Esse não é apenas esse contrato aqui. Está trancado na justiça. Sim. E a sociedade refém disso. Existe, eles estão querendo desfazer o contrato. Existe uma negociação com a empresa no sentido de eles largarem o contrato. Pode vir outra empresa para poder fazer isso aqui. Nesse momento vem o tapa-buraco. É um inferno, eu sei, cruzo por aqui. Já tive alguns dias atrás aqui no Capão do Cipó. Venho de novo hoje aqui, eu venho aqui. Eu não venho de helicóptero, eu venho de carro. Eu não tenho outro jeito para chegar no Capão do Cipó. Vindo lá de Joia, vindo lá de Ijuí, ou vindo de Santiago para cá. De qualquer jeito, está aí a estrada. O prefeito Meneghini sabe a dificuldade, estamos cobrando isso aí do Dair. O prefeito Meneghini quis ajudar, o prefeito Júlio Ruivo quis ajudar, colocar máquinas da prefeitura para ajudar a tapar os buracos. Está ali, ó. Tem uma entrada aqui que ainda diz assim, vai pelo Carovi. Ali na frente, sai pelo Carovi, que a estrada é melhor do que chegar pelo asfalto. Está ali uma placa, vai pela estrada de chão, lá atrás, Expo Cipó. Eu ainda vi o desvio lá pelo Carovi. Então a cobrança tem se feito, mas existe também esse problema. Agora, veja outra situação, Marcelo. Quando não é defender o secretário. O governador Sartori e o secretário Pedro, quando assumiram, tinha 4.000 quilômetros de estrada no Rio Grande do Sul que não viu uma carga de massa. Buraco por todo o Rio Grande do Sul, inclusive a 377. Então, imagina, o cara não vai conseguir chegar em 6, 7, 8 meses e resolver um problema. A cobrança está sendo feita. O Bianchini cobra por um lado, eu cobro por outro lado, o Júlio por Santiago cobra, o Meneghini cobra, as câmaras de vereadores têm batido também, e existe esse problema legal, né, em cima de resolver e desatar esse nó. Essa é a burocracia que está entranhada nos governos, que tranca tudo. Infelizmente, isso é um dos problemas que tem que resolver, entendeu? Tem esse impasse e tem que acertar. Já vem uma turma de Joia para cá, né? Está vindo já uma recuperação da lugar. E tem que ter esse trecho aqui de Santiago para cá também. Tem a estrada que liga Santiago a Bossoroca, a São Luís Gonzaga, que também é um absurdo. Mesma coisa. Então esses trechos estão fazendo o que dá e deve ser a mesma situação. A cobrança é a mesma que se faz. O Hard está aqui, cobra do mesmo jeito, de Santiago, da Bossoroca para São Luís ou de Bossoroca para cá.